Meus irmãos e minhas irmãs, hoje tem uma pergunta no Evangelho que é muito importante para todos nós. Quem é o maior no reino de Deus? Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, por favor, seu colega, seu amigo, seu parente, diz assim: quem é maior no reino de Deus? No final desta reflexão, nós encontraremos a resposta. Na verdade, Jesus já deu, mas vamos refletir um pouquinho sobre isso. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje tem dois cenários muito importantes. O primeiro cenário é Jesus caminhando com seus discípulos e os ensinando. E é bonito pensar neste cenário porque Jesus faz isso de maneira muito discreta para que outros não atrapalhem o ensinamento. Jesus é como aquele grande pedagogo, vamos dizer, o grande professor, que dedica tempo aos seus alunos, aos seus estudantes. Ele quer estar com eles para que eles aprendam dele como viver bem neste mundo. E Jesus não quer que nada atrapalhe neste processo de ensino. É mais ou menos o mesmo processo que a gente faz nas escolas também, né? Que o professor faz, tirando todas as distrações e dedicando tempo somente a ensinar ou ajudar o aluno a dar o melhor de si para aprender sempre mais. É isso que Jesus está falando. E nesse caminho, Jesus está lhes ensinando qual é o verdadeiro significado do Messias. Jesus diz: olha, o Messias veio, mas ele vai ser entregue nas mãos dos maus. Ele vai ser crucificado, vai ressuscitar no terceiro dia. Porém, os discípulos estavam discutindo sobre o quê? Quem é o maior entre nós? Quem é o maior? Jesus falando de serviço, Jesus falando de dar a vida, Jesus ensinando a dar a vida, e eles discutindo quem era o maior. Esse é o primeiro cenário que nós encontramos. O segundo cenário, Jesus está dentro de uma casa, e nesta casa, Jesus lhes dá a grande lição. Mas voltemos um pouquinho no primeiro cenário. Quando Jesus começa a ensinar-lhes, durante o caminhar, sobre o verdadeiro significado do Messias, isso se dá porque eles acreditavam que o Messias, quando viesse, seria um homem todo-poderoso que libertaria a nação de Israel da opressão dos romanos. Era o Roma que dominava a região toda naquela época, e eles então tinham a ideia de um Messias libertador do seu povo, no sentido político e físico da palavra mesmo. Jesus está mostrando que essa libertação vai acontecer, porém vai acontecer não pela força das armas, mas pela força do serviço e do amor. Fala isso comigo? A libertação acontece pela força do serviço e do amor, não pelo poder das armas. Isso é importante para mim e para você, porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas à violência, e não é assim que elas funcionam. Devemos fazê-las sempre no amor, por amor e com amor. Pois bem, eles, no entanto, estão discutindo quem deles é o maior. Eu fiquei imaginando essa discussão, né? Hoje de manhã eu partilhei com os irmãos que estavam na missa, e fiquei tentando imaginar essa discussão. Os discípulos caminhando e discutem entre eles: quem de nós aqui é o maior? Porque quando Jesus assumir o posto de governador, qual de nós vai ser o primeiro-ministro? Quem de nós vai governar ao lado dele? Quem vai tomar conta das finanças? Quem vai tomar conta do setor de pessoal? Como é que vai ser isso? Quem é o mais importante entre nós? E eu fico pensando que Pedro toma a palavra e fala assim: ué, mas isso está claro, né? O mais importante sou eu, porque Jesus disse que eu sou a pedra em cima da qual ele vai fazer a igreja dele. E aí André lá do fundo responde: Pedro, mas você tem que lembrar que fui eu que trouxe você para Jesus, então eu sou mais importante, eu sou maior então. E logo Judas toma a palavra e diz assim: vocês acham que vocês são muita coisa? Jesus deu a mim a confiança do dinheiro, eu sou administrador, eu sou o chefe de economia do reinado de Jesus, então eu é que sou o mais importante de vocês, né? E Filipe responde lá do fundo: espera aí, mas vocês sabem administrar bem, Pedro foi chamado de rocha e tudo, mas nenhum de vocês fala grego. Eu consigo dialogar com as outras nações, vocês só dão conta de falar aqui na língua hebraico e aramaico. Eu não, eu consigo dialogar com os outros povos. Então, para a diplomacia, eu sou a pessoa mais indicada. Então, eu sou o maior dentre vocês.
E eu fico imaginando que eles ficavam discutindo assim. E enquanto eles estão discutindo, Jesus chega na casa e aí faz a pergunta. Jesus já sabia. O que vocês estavam conversando pelo caminho? Eles não têm coragem de falar. Por que que não têm? Porque tinham medo de Jesus frustrar as suas expectativas. As expectativas eram: Jesus vem como Messias, passa o facão em todo mundo que não presta e liberta a gente. Pronto, acabou. Essa é a ideia. Mas eles tinham medo de ouvir de Jesus que seria de outra forma. E é óbvio que Jesus diria que seria de outra forma, não é? E é o que Jesus disse. Quando eles chegam então na casa, Jesus se assenta e Jesus diz: olha, é o seguinte, se vocês quiserem ser grandes, sejam os primeiros a servir. Fiquem no último lugar e sejam os primeiros a servir. Esse é o segredo de Jesus. Quem quiser ser grande tem que ser aquele que serve. O evangelista Mateus, narrando esse mesmo fato, vai dizer assim: olha, entre as nações existem os grandes que governam, tem os outros que obedecem, e é assim que eles fazem, mas entre vocês tem que ser diferente, tem que acontecer o serviço. Então, meu querido, minha querida, quer ser grande? Seja o primeiro que serve. Seja o primeiro que serve dentro de casa, seja o primeiro que serve na sua pastoral, seja o primeiro que serve na igreja, seja o primeiro a servir lá no seu trabalho, porque muitas vezes nós temos o nosso trabalho somente como uma fonte de ganhar o dinheiro, e não é só uma fonte de ganhar o dinheiro, é o meio pelo qual você serve a humanidade, é o meio pelo qual você faz a humanidade, faz o mundo ser melhor. O seu trabalho é mais do que algo para dar lucro, dinheiro para você no final do mês, é para você somar na transformação da sociedade. Então, lá no seu trabalho, seja o primeiro que serve, seja o primeiro que ama através do serviço. E Jesus, para ilustrar o seu ensinamento, pega uma criança, traz para o meio, Jesus abraça a criança, o Evangelho até diz isso, né? Abraçando a criança, Jesus diz para eles: olha, aquele dentre vocês que acolher um desses pequeninos, é a mim que acolhe. E quem me acolhe, está acolhendo o Pai. Acolher uma criança é acolher Jesus. Acolher Jesus é acolher o Pai. Então, todo mundo que acolhe a criança entendeu a mensagem? Não. Por que que Jesus coloca a criança como exemplo? Guarda isso no seu coração. Porque a criança representa o ser humano nascido originalmente das mãos de Deus. É um ser inocente, puro, que não quer dominar nada. As crianças brincam entre elas, mas nenhuma quer dominar a outra. As crianças até brigam de vez em quando, de repente estão de mãos dadas de novo, ninguém fica com raiva um do outro. As crianças têm uma inocência no seu olhar e nos seus atos, que você e eu também devemos resgatar. Nós perdemos essa inocência quando, ao invés de sermos companheiros um do outro, nós começamos a querer dominar um ao outro. Quando nós, ao invés de ajudarmos o outro a ser melhor, nós começamos a pisar no outro. Nós perdemos essa inocência da infância. E é esta inocência que Jesus deseja que nós resgatemos em nós. Porque é tendo um coração de criança e agindo na inocência, na pureza como elas, que nós conquistamos o reino de Deus, que nós entramos no reino de Deus. Eu vou citar aqui, eu espero que o pessoal não fique chateado, né? Ontem eu estava num aniversário, só a família ali reunida, né? E várias crianças, e eu ficava observando como que elas têm a mãozinha aberta, umas com as outras e com a gente. A criança está lá com um objeto, você diz para ela: me dá isso aqui, e alguém tinha dito assim: olha, ela gosta demais disso aí, a gente pede, a criança faz o quê? Abre a mão, entrega, na maior pureza, na maior inocência. É assim que funciona. Meus queridos, queremos ser os mais importantes? Sejamos então os primeiros que servem. A única coisa em que a gente pode disputar legitimamente nesta vida é em amar. Nós sempre devemos querer amar, e sempre amar mais do que os outros, sempre querer amar mais do que quem está do nosso lado. Queremos disputar em alguma coisa? Então vamos disputar para ver quem serve mais, para quem ajuda mais, para ver quem ajuda mais nas pastorais da igreja, para ver quem ajuda mais a sociedade a ser melhor. Vamos disputar para ver quem ajuda o mundo a ser melhor, de forma mais intensa, mais firme. Vamos então disputar isso. Mas paremos de disputar quem é mais importante, porque para Deus somos todos iguais, filhos muito amados, vocacionados a transformar este mundo. Baixa a sua cabeça um pouquinho, por favor.
e reze no interior de seu coração. Se você puder, expresse algumas palavras. Se não puder, no silêncio de seu coração, entregue sua vida para o Senhor. Senhor Jesus, nessa noite, pedimos que resgate em nós a criança interior adormecida, muitas vezes silenciada, muitas vezes reprimida. Resgate em nós, Senhor, a pureza do amor, a pureza do serviço, a pureza da dedicação gratuita àqueles que estão ao nosso lado. Resgate em nosso coração, Senhor, a mesma simplicidade das crianças, porque elas representam a originalidade de sua criação. Elas representam o ser humano saído diretamente de tuas mãos. Restaura em nós, Senhor Jesus, a capacidade de escolher o último lugar, mas ser o primeiro a servir. Resgata em nós essa capacidade de servir sempre, de amar sempre, de nos dedicar sempre àquilo que é, aquilo que o Senhor também se dedicou. Muito obrigado, Senhor Jesus, por sua presença, por seu amor, por sua palavra. Obrigado por resgatar em nosso interior esta inocência, esta pureza da criança adormecida em nós. Glórias a ti, Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém.